18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, eu uno a fé com esta pessoa que carrega um grande peso, o peso da culpa. Ele não se perdoa pelos erros que cometeu há décadas atrás, há anos atrás, há meses. Esta pessoa carrega uma tonelada sobre as suas costas. Cada dia que passa só aumenta este peso. E esse peso gera desânimo, gera frustração. Mas eu peço a Ti, aqui, agora, desde o Templo de Salomão, usa esta água, este copo com água que Ele preparou para este momento de oração. Que esse encosto da acusação, o encosto que alimenta esse sentimento de culpa, que você errou, que você não merece, que você nunca vai ser feliz, que você nasceu para sofrer, que você é um ingrato, meu Deus, seja qual for a acusação do mal, seja qual for o erro que esta pessoa tenha cometido, perdoa ele agora, perdoa ela agora, dá o teu perdão, pois o Senhor veio e deu a vida por nós, para nos perdoar, não foi para nos condenar. Por isso eu abençoo, eu declaro esta água consagrada como símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa seja livre de todo peso, de todo sentimento de culpa, de acusação. Em nome de Jesus, Ele ressuscitou, meu amigo, está vivo, Ele está aí com você. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. O sentimento de culpa, de acusação, de opressão, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão, diga o que você sente, seja uma dor na alma ou uma dor no corpo, seja uma preocupação ou uma tristeza, diga em nome de Jesus, fale e retire as mãos com violência do seu peito dizendo, saia! E não volte nunca mais. Meu Pai, eu separo esta bata para aqueles que vão se batizar nas águas, para esta pessoa que está arrependida, arrependido de ter se drogado, de ter alimentado esse vício nas drogas, da bebida alcoólica, do cigarro. Ele toma a decisão de sepultar esta vida de vícios, batizando-se nas águas para ser cheio do teu Espírito neste domingo, aqui no Templo de Salomão ou em um templo da Universal. Coloque a sua mão sobre a bata e diga, eu vou me batizar, pois eu quero sepultar o meu passado para viver uma vida nova com Jesus. Amém e graças a Deus. Meu nome é Stephanie Rodrigues, eu tenho 20 anos. Eu cresci longe do meu pai, fui criada só pela minha mãe. Com os meus 12 anos de idade, eu comecei a ingerir bebidas alcoólicas. Aos 13 anos, eu comecei a ir em muitas festas, em muitas baladas, e com isso foi aumentando o meu vício, né? Porque cada festa que eu ia, cada balada que eu bebia mais. Então, cada vez mais eu ia ficando mais frustrada, cada vez eu ia ficando mais vazia, cada vez eu ia ficando mais triste e cada vez eu ia bebendo mais. E eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a me prostituir com 15 anos de idade. Foi uma forma que eu encontrei de me completar. E aí eu comecei a me prostituir com 15 anos e aumentou mais o meu vício, porque além de eu ter vício em beber, eu também tinha vício em me prostituir. Porque me dava prazer me prostituir, me dava prazer me envolver com homens, porque no momento que eu estava me envolvendo com aqueles homens, eu me sentia preenchida, eu me sentia leve, aliviada, feliz.
Só que quando eu chegava em casa, era totalmente diferente. Quando eu chegava em casa, eu era vazia. Quando eu chegava em casa, eu era a mesma pessoa triste, a mesma pessoa frustrada, a mesma pessoa cheia de mágoas. Eu começava a chorar, eu começava a me sentir suja, eu começava a ficar com nojo de mim. E foi quando iniciou a depressão, o começo da depressão. Aí eu comecei a ir trabalhar, e eu trabalhava de segunda a sexta, e eu comecei a ir trabalhar, eu não queria mais voltar para casa. Todos os dias que eu saía para trabalhar, eu saía pensando assim, poxa, minha vida não tem mais sentido, né? Hoje eu vou trabalhar, mas eu não quero voltar para casa. E aí, às vezes, eu chegava na estação de trem e eu olhava quando o trem estava vindo, eu queria me jogar nos trilhos, porque eu falava assim, se eu tirar a minha vida hoje, ninguém vai sentir a minha falta. Eu queria tirar a minha vida, mas eu não conseguia tirar a minha vida. E ao mesmo tempo que eu ficava frustrada porque eu não consegui tirar a minha vida, quando eu parava para pensar, eu tinha muito medo de morrer. Era uma angústia, era um medo. Eu lembrei de um convite que uma amiga minha tinha me feito dias atrás para mim. Ela chegou para mim e falou assim, amiga, vamos na Igreja Universal comigo. Aí eu falei assim, nossa, mas igreja? Mas tudo bem. Aí eu falei, um dia eu vou. E nesse dia, eu sentada no banheiro, eu comecei a chorar desesperadamente com a dor na alma. E eu comecei a chorar e falando assim, Deus, eu não sei conversar com o Senhor, eu não sei nem o que falar para Ti, mas, por favor, tira essa dor de mim porque eu não aguento mais. E aí, quando eu falei assim, eu lembrei do convite que a minha amiga fez para ir até a Igreja Universal. E quando eu cheguei lá, eu me entreguei para Deus. Eu me entreguei para Deus, eu fui até o altar e eu me entreguei de uma forma que eu nunca tinha me entregado antes. Eu fui até o altar e eu conversei com Deus como eu nunca tinha conversado antes. Eu cheguei e eu falei tudo para Deus, tudo que eu tinha feito, tudo que eu sentia, todos os meus pensamentos, e falei para Ele, fui sincera. E falei, Deus, eu tô aqui, eu fiz tudo isso, olha para mim, eu fiz tudo isso. Tem misericórdia de mim. E quando eu terminei de falar tudo para Deus, eu me senti aliviada, eu me senti leve, é como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. E eu lembro que daquele dia em diante, eu comecei a ir frequentemente na igreja. E nas reuniões de quarta-feira eu ouvi o pastor falar do Espírito Santo. Aconteceu que um dia eu estava em casa, eu lembro bem que foi uma quinta-feira. Eu estava em casa, dia 12 de novembro do ano passado. Eu estava em casa, eu estava deitada e aí eu comecei a agradecer a Deus. Aí eu falei, nossa Deus, muito obrigada pelas coisas que o Senhor vem fazendo comigo, pela transformação. E quando eu comecei a agradecer a Deus, com isso veio uma alegria, veio um gozo dentro de mim que eu estava deitada, eu me levantei e me ajoelhei e eu comecei, veio uma alegria tão grande que eu não consigo explicar, porque eu me ajoelhei e quando eu me ajoelhei, eu só tive a certeza, eu falei, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Foi algo extraordinário, porque foi uma alegria, foi um gozo, foi uma paz, foi uma felicidade, foi sorrisos misturados com lágrimas. E na hora eu me senti completa, na hora eu me senti preenchida. Na hora Deus falou assim comigo, pronto filha, acabou, você não precisa mais de nada, você não precisa
nada mais para te completar, porque eu já te completei, eu já habito dentro de você. Eu levantei dali, eu queria sair gritando na rua para todo mundo, falando de Jesus, falando de Deus, falando de quanto Ele é maravilhoso. O Espírito Santo transformou todas as áreas da minha vida, Mas o mais importante não foi os bens materiais que Ele me deu, não foi a minha casa, não foi o meu trabalho. O mais importante, a maior riqueza que eu tenho, o maior bem que eu tenho é o Espírito Santo habitar dentro de mim. É a maior riqueza que eu tenho, é o meu tudo. Eu posso não ter nada, mas se eu tenho o Espírito Santo, para mim eu tenho tudo. Eu posso perder qualquer coisa material, mas o Espírito Santo, Ele é o meu tudo, Ele é a minha vida, o Espírito Santo é a minha felicidade, o Espírito Santo é o meu sorriso, o Espírito Santo é a luz que habita em mim. Você se identificou com o passado da Stephanie? Ela que aos 12 anos começou a beber, a fumar, a frequentar baladas, a se relacionar com diferentes homens, relacionar sexualmente, emocionalmente. Ela que foi viciada em pornografia, pensava em tirar a sua própria vida porque ela se sentia suja. Ela não tinha o Espírito de Deus. E quando a gente não tem o Espírito de Deus, a gente procura preencher o vazio que há na alma com coisas, pessoas, lugares. Meu amigo, quando nós nos voltamos para o Criador, o céu então é estabelecido no nosso ser, por intermédio do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Foi o que aconteceu com a Stephanie. Assim passamos a viver na terra a vida abundante que Ele prometeu. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10. A vida abundante começa pela paz no nosso íntimo e depois ela se materializa em segurança na nossa alma de que estamos salvos e nada nem ninguém pode nos impedir de vencer os desafios desta vida. Invista na sua vida espiritual, decida-se aí agora, neste domingo, participar do Encontro com o Espírito Santo, quando estaremos estudando o livro do Apocalipse e buscando o batismo. E você que já é batizado, será renovado. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, no Encontro com o Espírito Santo. E quando eu cheguei nesse ponto de não ter nem dinheiro para voltar para casa, ter que vender meu relógio, né? Eu como militar, aquilo ali para mim foi uma humilhação, né? Meu nome é Edilson Corrêa da Silva, eu sou militar da Força Aérea. Tinha um irmão que ele já era militar, né, do Exército, então eu me espelhava no meu irmão, né? E os meus pais também, eles me incentivaram muito, né? Porque eles não tinham estudo, né? E minha mãe me colocou num curso. E nesse curso eu comecei a dar andamento na minha vida e estudar. E eu consegui passar em 4 concursos públicos, né, federais. Até ganhava na época, né? Na época eu ganhava como se fosse hoje uns 15 salários mínimos, né? Mas só que eu me endividava muito. Jovem, me endividando muito e achando que o problema era ganhar mais. Aí eu fazia concurso, queria fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Eu vi que não era isso, né? Que eu continuava mesmo com dívida, né? Eu cheguei a um ponto de eu ir trabalhar e não ter o dinheiro da passagem, porque eu vivia na dependência de cheque especial. E eu tinha um relógio que custava mais ou menos uns R$2.200, e ali eu tive que vender esse relógio. Esse relógio eu fui vender e o rapaz ele me ofereceu R$50. Eu demorei a pegar o dinheiro e ele me deu R$30, né? E quando eu cheguei nesse ponto de não ter nem dinheiro para voltar para casa, ter que vender meu relógio, né? Eu como militar, aquilo ali para mim foi uma humilhação, né? Então um dia eu assistindo, né, os programas de televisão, vi vários testemunhos, né, da Igreja Universal, procurei, né? E ali eu comecei a dar o passo a passo, né, ver o que estava acontecendo na minha vida, que eu não entendia nada, né? Eu ouvi do homem de Deus, né, que a gente tinha que colocar Deus em primeiro lugar, porque naquele momento eu não tinha dinheiro, né? Se eu fosse tirar ali a 10ª parte que é de Deus, ia me faltar, né?
Mas eu ouvi que a gente sendo fiel no pouco, Deus colocaria a gente sobre muito. Então eu não tive saída, eu tive que devolver. Minha vida estava um fracasso, né? Então eu descobri que o problema não era quantidade de dinheiro. Depois que eu ouvi isso do homem de Deus, eu não precisava mais fazer concurso. Eu vi que o meu dinheiro, ele precisava ter qualidade. Devolvendo a 10ª parte, que ela é de Deus, o meu dinheiro tem qualidade, o meu dinheiro é abençoado. Hoje, eu tenho prazer em devolver o que é de Deus. Para mim é um privilégio eu conhecer o que é o dízimo. Está passando por essa época aí, antes era crise, agora época de pandemia, que estão mexendo no salário até de quem tem estabilidade, funcionário público, que não é difícil mexer, podem mexer no meu salário 100%, que quem me sustenta é Deus. Hoje eu faço aplicações financeiras, todo ano eu mudo de carro, eu aprendi a comprar as coisas tudo à vista, às vezes as pessoas até falam que é loucura, mas me sobra. Eu pago o colégio da minha filha todo. Eu já estou com o dinheiro para comprar minha casa à vista. Parece uma coisa impossível, para quem eu perdi um apartamento, E hoje eu vou comprar a minha à vista. Parece uma coisa extraordinária. Eu aprendi também que o dízimo, ele não só muda a sua vida financeira. Dízimo é um relacionamento que você tem com Deus. No começo você pensa que é só o dinheiro, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de comportamento, Porque a sua vida financeira ruim é porque o seu comportamento precisa mudar, o seu pensamento precisa mudar. E traz um benefício muito grande em todas as áreas da sua vida. Você tem paz, a sua vida não é correria. Às vezes as pessoas falam assim que não tem tempo para as coisas. Na minha vida sobra tempo. Se eu pudesse dar tempo, eu não sei como eu consigo fazer. Ou seja, é uma coisa sobrenatural. Não tem explicação. Ou você se entrega ou você não se entrega. E não me falta nada. Você tem tudo para arrebentar. Tem formação acadêmica, tem experiência, tem uma profissão, gosta do que faz, mas a exemplo do senhor Edilson, você não prospera em nada. O que está faltando? Está faltando você obedecer a palavra de Deus. Honre a Deus em primeiro lugar, com as primícias, e Ele vai abrir as portas. Honre a Deus em primeiro lugar e Ele suprirá as suas necessidades. As portas serão abertas neste mês de março e todas as suas necessidades serão supridas. Mas cabe você honrá-lo em primeiro lugar. Domingo agora, nós vamos consagrar os primogênitos. Quem honra a Deus em primeiro lugar tem o direito de receber a bênção da primogenitura, que são as 7 bênçãos que Deus prometeu a Abraão e a todos aqueles que o honram como Abraão o honrou em primeiro lugar. Traga a sua Bíblia. Domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, nós vamos lhe consagrar para que você passe então a desfrutar de uma vida de qualidade. Meu nome é Denis Alberto dos Santos, tenho 43 anos de idade, trabalho com marketing comercial. Eu tinha um ódio absolutamente gigantesco em relação à Igreja Universal, por conta das fake news provenientes de uma outra emissora, e também em razão do fato de ser pregador de uma outra igreja, tanto que nesse ministério qual eu era, nós pregávamos que Bispo Macedo era o falso profeta. Em razão do número de pessoas que nós víamos na Igreja Universal, nós acreditávamos que a igreja era a porta larga. Eu sempre vi o Bispo Macedo como uma figura deplorável. E numa dessas vigílias que eu estava vindo dessa igreja, aconteceu o seguinte, Eu estava passando em frente a uma igreja universal do Reino de Deus e eu tinha uma pedra grande do meu lado. Eu peguei o tamanho ódio, eu peguei a pedra e joguei na porta da igreja. Não foi no sentido figurativo da coisa, não. Eu peguei a pedra e joguei na igreja mesmo. Tamanha raiva que eu tinha. Eu não suportava falar no nome da Igreja Universal. O nome do Bispo Edir Macedo, ele soava no meu ouvido como se fosse um palavrão. Absolutamente palavrão. Mas num dado momento da minha vida, eu me via como uma pessoa angustiada, problemas em casa, muitos problemas em casa. E eu cheguei na igreja num momento
bastante remoto da minha vida. Eu, na época, eu trabalhava numa concessionária, né, e no ato, a concessionária ela colocava comerciais na TV, então nós fechávamos contrato, né, em alguns lugares de São Paulo, no interior de São Paulo, viajávamos a negócio, enfim. E tudo aquilo que eu fechava começou a dar errado. Fechava, começou a dar errado. Fechava, dava errado. Dava errado. Eu voltei para casa angustiado, literalmente angustiado, e passei em frente à Igreja Universal e tinha os evangelistas com a Folha Universal. Com a Folha Universal. Aí me pararam, né? Olha, participa da reunião, olha a Folha Universal e tal. Aí ele pregou para mim e todo aquele conhecimento bíblico que eu tinha, parece que não conhecia nada na hora, nada. Muito conhecimento da Bíblia, mas parece que naquele momento, aquele evangelista falando para mim, parece que ele entrou na minha alma naquele momento, né? Ele me entregou a Folha Universal, ele falou, olha, fica aqui, participa da reunião. Eu falei, olha, eu só não vou participar porque eu moro numa cidade muito longe. E como eu não tinha carro na época, eu falei, olha, se eu ficar e participar, eu não consigo voltar para casa, mas amanhã eu vou, eu dou minha palavra de homem que eu vou na Igreja Universal. E eu fui no dia seguinte. Quando eu cheguei no dia seguinte na Igreja Universal, tudo aquilo que estava em mim foi revelado. Eu tive que passar por um processo de libertação, né? Um processo de libertação que levou um certo tempo. E aí eu entendi o que estava dentro de mim, né? Só que a cada reunião, a cada quarta-feira, a cada domingo, a cada sexta-feira, eu senti um alívio muito grande na minha alma. Eu participava, né? E a minha vontade era nem voltar para casa, mas era morar na igreja. Tamanha paz que eu sentia. Eu achava que eu tinha Espírito Santo. Na verdade, era uma grande emoção, toda aquela questão de ficar rodando na igreja, aquela questão de, às vezes, cair na igreja, cair no Espírito. De fato, depois que tive um encontro com Deus, Deus me mostrou quem é o Espírito Santo de verdade, que não tinha nada a ver com emoção, nada a ver com rodar, nada a ver com cair no Espírito. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, esses complexos, eles deixaram de existir. A angústia que existia em mim, ela deixou de existir. Todo aquele ódio, aquela raiva que eu sentia, ela deixou de existir. Ela deixou de existir. Eu tenho uma vontade assim, exacerbada de ganhar alma, vontade de pregar onde eu vou. Pode ser no local de trabalho, fazendo ponto de fé na igreja, ou às vezes dentro do ônibus, em qualquer lugar. Olha, eu só tenho a agradecer muito a Deus pelo trabalho, pela obra que Ele fez na minha vida, por ter me dado a possibilidade de ter encontrado aqui, né, na Igreja Universal do Reino de Deus. É uma igreja que não é uma igreja de portas largas, coisa nenhuma, né? De forma nenhuma, né? É uma igreja que foca muito no ganho de almas, é uma igreja que ela tem o trabalho no presídio. Se procurar a Igreja Universal no presídio, ela está lá. Se procurar a Igreja Universal na comunidade, ela está lá. Se você procurar a Igreja Universal no Anjos da Madrugada, na madrugada ela está lá. Se procurar a Igreja Universal no período de pandemia, ela está lá. E assim por diante. Se procurar a Igreja Universal em outros países, ela está lá também. Se você vier aqui, você vai ter uma visão completamente diferente. Participa de uma reunião de quarta-feira, participa de uma reunião de domingo de manhã. Eu duvido que você não saia com paz, que você não saia leve e que você futuramente também não esteja levando essa paz a outras pessoas. O Denis cria em Deus e na Bíblia Sagrada de forma teórica, verbal, não real. Por isso, ele tinha preconceito contra a Igreja Universal. Na denominação que ele frequentava, falavam mal da Igreja Universal. E a vida dele estava indo de mal a pior, crendo em fake news. Até quando você vai continuar crendo em fake news ou crendo em Deus de forma teórica, crendo na Bíblia de forma teórica e não prática? Por isso que a sua vida não reflete o poder, a glória de Deus. Mas quando Denis decidiu crer, como diz as Escrituras Sagradas, então ele teve um encontro pessoal com Deus. Começou em vencendo o preconceito e participando de reuniões na Igreja Universal. Vença o preconceito, meu amigo. Não creia de boca, e sim de vida. Como? Obedecendo a Deus por meio da sua palavra. Faça isso.
você não se arrependerá, porque o resultado ou os resultados serão positivos em todos os sentidos. Domingo agora, às 18 horas, nós vamos realizar a festa das primícias consagrando os primogênitos. Você que decide honrar a Deus em primeiro lugar, chegue cedo, traga a sua Bíblia. Vamos estudar o livro do Apocalipse. Estamos já no capítulo 4, o trono de Deus. Aceite o desafio de obedecer a palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do projeto de poder para o mundo até 2030. Consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade, um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo. Tirando o direito de fala das massas. Dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente, inclusive, já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina, tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais o exercício de treinamento, uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.